Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes e boa tarde ao pessoal de casa. Hoje é dia 9 de novembro de 2022 e nós vamos falar hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o nosso dever, nossa moral e como nós nos comportarmos no nosso ambiente de trabalho. Antes disso, gostaria de dar alguns recados da casa. Nós estamos com o curso básico aberto às quintas-feiras, às 14 horas, e é só chegar e assistir. Ele vai terminar agora no começo de dezembro, mas cada quinta-feira é um expositor e vai ser muito bom se vocês puderem estar presentes. E aos sábados, nós temos a nossa evangelização infantil, começando às 9 da manhã, e a escola de paz também. Então, se vocês tiverem crianças, podem trazer, que elas vão ser muito bem assistidas. Como nós estamos com pessoas novas hoje, que sejam bem-vindos aqui na nossa casa. Obrigada. Nossa casa é pequena, mas ela tem um coração gigante. Tem coração de mãe. Aqui a espiritualidade, eu tenho certeza de falar, é fantástico, né? Como em outros lugares também. E nós temos os trabalhos, para vocês saberem, domingos, a partir das 7 da noite, segunda-feira às 8 horas, terça-feira às 8 e quarta-feira às 3. Agora que os senhores já vieram, já tem a fichinha, é só chegar umas 15 para as 3, descer, se acomodar. Tá? Só quando for a entrevista, que é bom chegar um pouquinho mais cedo. Tá bom? Então, nós vamos agora se aconchegar o possível nessas cadeiras que não são tão gostosas assim, e vamos agradecer esses momentos que nós nos estamos dando de presente. Essa 1 hora que a gente vai ficar aqui, nessa casinha tão iluminada, é 1 hora que nós estamos junto com o plano espiritual. Não que em outros momentos a gente não esteja, mas aqui o mentor da casa e o mentor do trabalho, eles estão presentes, nos aconchegando, nos acolhendo, e o trabalho, o passe para cada um de vocês começa aqui durante a preleção e termina no horário depois do passe. Que vocês fiquem bem, que vocês consigam sair daqui melhor que vocês entraram. Vamos fazer agora a nossa subida vibratória, o nosso contato com esse plano espiritual tão maravilhoso, tão perfeito, e que a gente não tem nem palavras no nosso idioma para agradecer. Nós vamos nos colocando à disposição agora do plano espiritual e podemos perceber com a nossa sensibilidade, que todos nós temos, a presença nessa sala de irmãozinhos desencarnados que vêm assistir às nossas palavras, que são inspiradas pelo mentor. Nós vamos pedir o acompanhamento de todos os espíritos desencarnados para irmos cumprimentando todas as fraternidades do espaço, as 21 fraternidades tão maravilhosas, que para não nos alongarmos, nós vamos citar algumas. A Fraternidade do Trevo, do Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade dos Humildes, a Fraternidade dos Discípulos de Jesus e todas elas que sempre estão aqui conosco. Nós vamos caminhando para cumprimentar o nosso querido Ismael, anjo guardião do nosso Brasil. Aqui nós vamos dedicar essa prece, assim como a todas as fraternidades e os nossos irmãozinhos. Nosso Divino Mestre Salvador,
Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mais fortalecidos, vamos nos encontrando com os apóstolos que se juntam a nós para a nossa caminhada e vamos encontrando a nossa irmã Maria de Magdala, cujo amor a Jesus nos dá tantos ensinamentos e depois que Jesus cumpriu a sua estadia na terra, continuou divulgando suas palavras. Vamos seguindo até a nossa mãezinha Maria de Nazaré. Mãe de Jesus, Espírito de luz escolhido pelo Senhor de todas as coisas, o nosso Deus, para dar à luz a Jesus Cristo. Nossa querida Mãe, derrame-se um manto azul bordado de estrelas sobre nós, nos acolha nos momentos de tristeza, nos abençoe nos momentos de alegria. E vamos pedir a vós, Mãezinha querida, que nos leve até seu Filho Jesus. Juntos, caminhando por uma estrada perfumada e florida, nós chegamos junto ao nosso Mestre. Ao nosso Mestre Jesus, cujas palavras são eternas, cujas palavras são tão atuais e sempre serão atuais, porque Ele nos deixou seus ensinamentos na forma de parábolas. E quanto mais nós formos sendo mais ilustrados, nós vamos entendendo as suas palavras de maneiras diferentes. Mestre Jesus, nós nos reverenciamos ante a sua presença e pedimos que nos leve até seu Pai, até o nosso Pai, até Deus, energia maior, Criador de todas as coisas. Chegando junto a essa energia magnífica, nos ajoelhamos em espírito e pedimos: Senhor Deus, abençoa nosso planeta, abençoe todos os habitantes desse nosso planeta tão bonito. A nossa terra hoje está precisando de amor. Ela inteirinha precisa ser envolvida pela sua luz, Senhor Deus, para que os coraçõezinhos de todos os habitantes recebam paz e sabedoria. Mestre Supremo, nós viemos até o Senhor para dizer que nós estamos seguindo os caminhos do seu Filho Jesus, que nós estamos nos esforçando o máximo que podemos para que um dia nós retornemos ao espaço melhor do que aqui chegamos. Mestre Jesus, Senhor Deus e os demais fraternidade, nossa mãezinha Maria de Madalena, nós vamos oferecer a prece que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou como um agradecimento e toda gratidão por sermos quem somos e pela melhora que nós com certeza iremos ter se nos esforçarmos para isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Felizes, né, por nós estarmos agora abraçados por essa energia tão bonita. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do Evangelho, que eu acho que todos nós temos que ler, porque nós temos aqui só 10 minutos para falar sobre ele, e é muita coisa bonita, então vale a pena chegar em casa, ler, né, com cuidado. Nós vamos falar primeiro do dever. O que é dever, né? O que é dever moral para a gente? O que é moral? Quando a gente fala em moral, é um assunto bem polêmico, porque cada país, cada cantinho do planeta tem uma moral diferente, tem uma educação diferente. Mas existe uma pedra fundamental, existe uma luz, que é a palavra do Cristo. Eu costumo dizer que a minha base de vida é nosso Senhor Jesus Cristo, porque o resto foi criado pelos homens de acordo com a vontade de cada seita, de cada religião, né? O que pode, o que não pode. Então, para a gente não trilhar caminhos errados, nós temos que nos basear em Jesus, porque Ele é um exemplo eterno, porque se vocês pegarem o Sermão da Montanha, se vocês forem ler o que Jesus nos deixou, super atual. Então, quando a gente... Ai, você me deu licença de desligar meu telefone? Gente, que mal, né? Ai, não tá aqui. Ai, caramba. Eu não vou mexer, não, senão... Sabe como eu sou? Deixa assim. E quando a gente fala em dever, o dever é a lei da vida. Porque nós, enquanto sociedade, nós temos que ter regras. Porque não dá certo, por exemplo, você... Vamos pegar a gente, de repente, você resolve formar um grupo de meditação de tal horário. Aí você junta 20 pessoas. Se você não colocar a sua regra, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai sentar do jeito, cada um vai chegar numa hora, não dá certo. Então, para que exista uma energia, aquela energia do bem, da segurança, precisam haver regras. E as regras de Jesus, elas são perfeitas, porque o que acontece? Quando a gente estuda Jesus Cristo, como a gente faz aqui no SEAC, a gente aprende que tudo tem uma razão de ser. E tem duas palavrinhas que eu acho chave na vida da gente, que chama livre-arbítrio. Jesus não proíbe nada, nada. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente tenha as consequências depois, né? A gente tem que saber que o que a gente faz, a gente tem responsabilidade infinita sobre isso. Então, quando a gente, por exemplo, está num trabalho, lembrando que todos nós temos uma missão aqui no planeta. Não importa se é uma missão grande, se é uma missão pequenininha. Então, é um exercício muito legal a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente se perguntar o que eu vim fazer, né, nesse planeta. Eu tenho uma vidinha tão comum, eu acordo, vou trabalhar, volto, vou no cinema, vou dançar. E o que eu estou fazendo aqui? A vida é cumprida, ela tem uma trajetória. Então, conforme os anos vão passando, a gente chega num momento que, se a gente olhar para trás, a gente sabe exatamente qual é a nossa missão. E sabe como a gente vê isso? Como a gente percebe? Eu posso falar por conta da minha idade, né? Eu já passei muita coisa na vida. Quando uma coisa errada começa a acontecer várias vezes na sua vida, por exemplo. Tá? Vamos pegar o dinheiro como exemplo. Então, você, em determinado momento, você faz um investimento, o investimento está errado. Aí você vai tentar, com o dinheiro, acontece uma outra situação. Aí, no momento da sua vida, você vai falar assim, caraca, mas tudo que eu ponho a mão não dá certo. Aí a gente vai lembrar, na vida anterior, possivelmente,
teve um problema com dinheiro. Então, é um momento de reflexão para a gente saber como que a gente pode melhorar para poder, na hora que a gente for voltar para o plano espiritual, valer a pena, né? Se você passa pela vida e não acontece nada, você volta pior. Não pode, né? Então, sempre existe em nós uma característica que, se a gente souber observar, ela nos liga à vida passada. Porque você sempre, eu gosto de recordar isso, quando a gente nasce, a gente já vem com um plano reencarnatório que nós mesmos escolhemos. Então, se a gente quebra a cabeça, se a gente dá um passo errado, é culpa nossa. Não tem que, coitadinho dos espíritos, mas o espírito não gosta de mim. Gente, deixa os espíritos lá, cuidando deles. Não é tudo na vida que é espírito. Tem a nossa consciência, tem o nosso comportamento, tem como você se coloca diante das coisas. É nisso que a gente está tendo uma oportunidade, que Jesus está dando para a gente, de estudar, de conhecer, de saber como aproveitar essa encarnação para ir prestando contas com o que a gente deixou para trás. Porque nós estamos vindo desde a época que homem comia homem, quer dizer, a gente ainda tem muito para aprimorar. A gente fala assim, poxa, né, nós estamos em 2022, século 21, dá uma olhada como está o planeta. Parece que a gente andou para trás. Mas isso, o que é? Se a gente for estudar, procurar as causas, é um puxão de orelha que Deus está dando para a gente. Olha, gente, olha o que vocês estão fazendo de errado. E tem uma grande maioria que acorda e a outra que não. E essa que não vai voltar, voltar, voltar. E quem entende, ela vai se aprimorando a cada reencarnação, que é o que a gente quer. A gente quer sair daqui com um pouquinho mais de luz e voltar. Graças a Deus a gente não anda para trás, né? Quer dizer, tudo que a gente está aprendendo aqui, a gente vai aplicar na próxima vez, porque até o planeta entrar em regeneração, a gente vai estar muitas vezes aqui. Pena que a gente não vai se lembrar que se conheceu, né? Isso seria tão legal a gente se encontrar de novo, né? Então, Deus criou todos os homens iguais para a dor. Não existe um homem que sofre mais e o outro que sofre menos. Todos têm a capacidade igual. Como medir a dor? Dependendo de como a pessoa está espiritualmente. Tem pessoas, às vezes, que batem o pé na parede e acham que é o maior sofrimento do mundo. Tem pessoas que estão em estado terminal, abençoando a vida. Então, tudo que a gente tem que fazer é saber que nós ganhamos de presente o anjo da guarda. Só aí a gente já devia ficar sorrindo todo momento. A gente tem um anjo guardião, temos anjo da guarda que você pode chamar de mentor, que está ali conosco. Só que ele só vai agir se a gente pedir, porque ele não pode interferir no livre-arbítrio. Então, às vezes a gente faz uma besteira, o anjinho chora, mas essa menina não enxerga, mas ele tem que ficar lá. Agora, se a gente tem humildade de reconhecer o erro e falar, cara, vem aqui me ajudar. O ideal é estar de braço dado, vai sair na rua, meu mentor dá o braço comigo, chama seu amigo, dá outro braço e sai amparada. Isso eu falo sempre que é para a gente não esquecer, porque as atribulações do dia a dia às vezes pegam a gente acaba se esquecendo. O homem que atende aos deveres de Deus, ele é juiz e escravo de si mesmo. Por que isso? Por causa da consciência. Às vezes a gente sabe que a gente vai fazer uma bobagem, uma besteira, mas às vezes a gente não tem aquela força de não fazer aquilo, porque não fazer vai acarretar consequências. E às vezes a pessoa não está preparada para aguentar as consequências. Mas aí entra todo o aprendizado que a gente tem na vida. A gente precisa acreditar na consciência. Quando a consciência está mostrando que existe alguma coisa errada, não vamos fazer. Isso é um exercício, porque não é fácil. Por exemplo, quando você fala em virtude, né? Nossa, o horário passa tão rápido, que pena. Eu tenho que falar mais depressa. E a virtude é um conjunto de todas as qualidades essenciais que a gente tem. Só que, às vezes, nós podemos ter muita virtude, mas nós somos tentados pelo jeito que o planeta é. Tem os bens materiais, tem os amores, né,
Os diversos tipos de amores que a gente tem. E às vezes, mesmo, aí eu volto no errado, né? Mesmo a gente sabendo que a gente não pode fazer aquilo, a gente vai lá e faz. Eu vou dar um exemplo rapidinho. Por exemplo, Black Friday, tá? Vamos pegar uma coisa atual. Eu recebi no Instagram, no Facebook, uma oferta de uma bolsa maravilhosa, não sei o quê. Só que eu tenho bolsas em casa. Eu tenho meu armário com bolsas, eu não preciso comprar uma bolsa. Mas vem a tentação, tá? Eu pego, eu compro e estou gastando um dinheiro que eu não podia gastar. E nisso, quando a gente faz isso, tem um sininho que toca lá na nossa consciência. Tem um sininho que fala, olha, você não precisa, vai usar tudo que você tem primeiro, porque você não vai, nada é da gente. A gente não tem nada, a gente veio nu e vai embora nu. Né? Eu sempre falo assim, a gente vem com o chip vazio e vai embora com o chip cheio, a única coisa. Só que a gente tem que ir com o chip cheio de coisa boa, para chegar lá, né? Ô São Pedro, estou aqui, sentar o chip, olha, essa menina aí, né, tá, vamos dizer que tá assim, mais ou menos, então vai para a colônia, não precisa ir lá com... Então é isso que a gente precisa voltar para o plano espiritual, mas enriquecido do que quando a gente veio, porque para isso que a gente reencarnou, para se enriquecer. Então, sempre quando você fala em bem ou mal, existe a nossa consciência e ela toca um sininho. Agora, precisa ouvir o sininho. E às vezes a tentação, ela vem muito grande, porque nós somos massificados, né? Pela mídia, pela sociedade. Olha, está todo mundo usando calça laranja. Aí eu não tenho calça laranja, eu vou comprar. Mas o legal é você andar na contramão. Opa, se todo mundo usa laranja, eu vou usar azul. Porque eu fico pensando na contramão. Porque é assim que a gente se destaca, pelo que a gente é. A gente não precisa ser igual, né? Então, lança uma moda, vai todo mundo na moda. Não, nós somos únicos. Se a gente lembrar que não tem ninguém no planeta que tenha a mesma impressão digital que a gente, isso é de uma grandiosidade. E nascem pessoas e não existe duas impressões digitais. Para mim, isso é a prova de Deus. Se alguém precisa de prova que Deus existe, está aqui, ó. É fantástico, é fantástico. Então, por que a gente precisa ser igual em tudo? Vamos então, já que a gente gosta de ser igual, vamos pegar como exemplo as pessoas do bem. As pessoas que fazem caridade, as pessoas que têm alguma coisa a dar para a gente poder crescer como ser humano. Então, a gente precisa ficar muito atento para tudo. Jesus falava orar e vigiar. Eu acho que agora é o contrário, é vigiar e orar. Para a gente não cair em tentação. Acho que fez essa palavra cair em tentação, não gosto muito. Mas não cair em emboscada, não, sabe? Não ser convencido a fazer uma coisa que você não precisa, mas às vezes você faz sem querer. Vai, né? Nossa, quantas vezes a gente já fez? Acho que todos nós já fazemos isso. No meu caso, né? Eu vou comprar mais um batom, mas eu não preciso, porque eu adoro maquiagem. Eu não preciso do batom, vou comprar para quê? Mas já aprendi, amiga. Agora, pelo menos alguma coisa estudando, eu já aprendi. Outra coisa, existem, nos deveres que a gente tem uma parte no capítulo 17 que ele fala dos superiores e dos inferiores. Eu achei assim, vale a pena ler. Por quê? Existem as pessoas que nasceram com poder de mando, como se falava antigamente. Eles já nasceram com uma personalidade de líder e eles se fazem líder, estudam, conseguem se fazer líder. E tem as pessoas que são chamadas de inferiores, mas não que sejam inferiores, o Evangelho está só colocando para um melhor entendimento. E existem pessoas, que é a maioria, que nasceu para aprender, para ser humilde por conta de alguma coisa do passado. Então essas pessoas precisam ser obedientes a emprego, porque aqui no planeta, se você não trabalha, você não sobrevive, né? Salvo algumas exceções que não vêm ao caso. Então, quem é que tem mais responsabilidade? Vocês não precisam me responder, mas pensam, os superiores ou os inferiores? Os superiores. Por quê? Porque eles vão lidar com pessoas. Da mesma coisa que ser muito rico é um peso muito grande
E ser muito bonito é um peso muito grande. Porque nesse contexto que a gente está, nesse século, é muito valorizado quem é muito bonito, quem é muito rico, mas e por dentro? Quer dizer, só é valorizado aqui na Terra, porque os nossos amigos estão olhando e falando, gente, não tem nada a ver, você está com uma roupa de grife e daí olha para dentro de você, parece um pombo-orelha, tudo cheio de coisas. Então, nós temos que entender o seguinte, que a gente precisa, quem é líder, saber ser líder, sabe? O líder, ele tem que ser forte como Jesus foi, direto como Jesus foi. Jesus, tudo que eu já li mostra que é uma pessoa de caráter muito firme. Ele não era como a gente passava na cabeça, seu. Não, ele era firme. A lei certa tinha que ser mantida. Mas ele nunca maltratou ninguém. Ele nunca pisou, pelo contrário. Então, a pessoa pode ser firme, porque ela precisa dirigir uma indústria, ela precisa dirigir aquela comunidade que está com ela, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um coração generoso. Mas a generosidade também tem que ser medida, porque infelizmente nós temos pessoas que abusam, né? Tem de tudo, né? A gente ainda é muito primitivo, por mais que a gente está evoluindo, mas nós somos ainda bastante primitivos. Então esse é um problema que eu acho que gera mais problemas atuais, como o preconceito. Eu acho assim, abominável, inconcebível que exista preconceito de cor. Meu Deus do céu, eu acho os africanos a coisa mais linda, aqueles negros maravilhosos, sabe? O negro é muito lindo, ele tem um físico, ele tem sabe? Ele foi constituído com um porte físico melhor que os brancos, eles são mais resistentes, né? E eu acho assim um absurdo, eu não suporto preconceito, mas principalmente de cor. Gente, mas a gente chega lá. Nós vamos voltar a reencarnar, vamos trabalhar isso, vai ter um dia que vai ser todo mundo igual. Mas nós temos que ficar atentos a isso. Porque às vezes, por mais que a gente se ache sem preconceito, às vezes bate uma coisinha lá. Tá? Então isso é uma coisa que ninguém tem que saber, mas a gente tem que saber. Tá? Qualquer tipo de preconceito, por exemplo, não só o de cor, qualquer tipo. Então a gente tem que entender que todas as pessoas estão em patamares espirituais diferentes. Nós que estamos aqui estudando, a gente está num patamar. Uma pessoa que não conhece nada de Jesus, ela está num patamar abaixo, mas com toda a possibilidade de ir subindo. E nós temos outros patamares para galgar também, tá? Então, eu queria falar mais, mas não dá, a Bíblia pode falar. Então, nós vamos fazer as vibrações. Nós vamos agora entender que o plano espiritual, gente, ele está aqui abraçando a cada um de nós. As energias estão presentes. Então, nós vamos pedir para o plano espiritual que, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus, que leve força, sabedoria, confiança e fé para todos os moradores de rua, para os orfanatos, os asilos, os hospitais. Vamos pedir que seja uma chuva de bênçãos no coração dos dirigentes do nosso país e do mundo, que seja transbordado dentro do coração deles de uma maneira que o plano espiritual sabe fazer, com as cores da compaixão, sabendo que a missão deles, a missão de governar, é uma missão sagrada, onde todas as pessoas têm que ficar em bem. Senhor Jesus, eu imploro que seja derramado uma chuva de pétalas de rosas brancas, energizadas, em cima de todos nós, e principalmente de todos esses nossos irmãos que estão com conduta errada. E vamos pedir permissão para nós vibrarmos por nós mesmos, que nós tenhamos força,
coragem, sabedoria para viver nossa vidinha, para trilhar o caminho certo, para podermos ensinar os nossos familiares com o nosso exemplo e não com palavras. Mestre Jesus, com muita gratidão por nos ter permitido estar aqui hoje, unidos nessa corrente de fé e luz, nós gostaríamos de oferecer a prece, a sua prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E receba toda a nossa gratidão em forma de uma rosa branca que estamos imaginando agora, e vamos pedir que essa rosa branca vá para o espaço, se transformando em milhões e milhões de rosas, e elas recaiam no coração de todos os nossos irmãozinhos que estiverem precisando de ajuda. Graças a Deus. Obrigada a vocês de casa. A gente se vê daqui a um mês. Fiquem bem. Força e coragem. Tchau, tchau.